pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo eu estou refazendo, né? Aquele vídeo que eu estava falando sobre a Melanie Klein, o áudio estava muito baixo. Eu estou tentando aqui deixar um áudio pelo menos razoável, né? Então vamos ver se funciona. Vou falar por cima, pessoal, da questão que a Melanie Klein coloca das posições, tá? É muito interessante. Então, o que é importante a gente entender, que ela coloca pra gente, é que ela acredita que já ao nascer a gente já tem um ego que é capaz de um processo de ansiedade, mecanismos de defesa e projeções, tá? Com objetos externos. Então, isso é muito interessante, porque o primeiro contato que esse ego naturalmente vai ter vai ser com a mãe, né? Seria essa projeção. E aí já há a capacidade da idealização, né? E então ela fala que dependendo da forma como a gente vai lidar com a frustração, né? Frustração da ansiedade, essa frustração dessa figura materna, a gente vai criar estruturas diferentes, né? E a gente vai atuar na vida de formas diferentes através de posições. Ela coloca duas posições que são muito interessantes. Uma é a esquizoparanoide, né? E a outra é a posição depressiva. A posição esquizoparanoide, aí ela está se referindo a um ego mais primitivo, a um ego que não conseguiu se desenvolver, tá? Então aqui a gente vai ter um adulto muito voltado para ele mesmo, com grandes frustrações, que não consegue enxergar o outro, né? Então a idealização ela é muito acontece muito o processo da idealização do 8 ou do 80, o outro é maravilhoso, é um monstro, certo? Obviamente, se eu não consigo ter uma estrutura saudável, eu não consigo me enxergar e enxergar um outro, ok? Já na posição depressiva, eu consegui lidar com essa frustração lá atrás, ok? Então eu consegui desenvolver um mecanismo de reparação, tá? Então numa sensação de perda e de angústia muito grande, eu consigo lidar com isso. Então um adulto numa posição depressiva, mais saudável, ele vai aprender a lidar com os diversos lutos que a gente passa pela vida e a fazer reposições, né? Então ele perde e repõe, perde e repara, ok? E aprender a reparar é interessante quando a Melanie fala na reparação, né? Porque a reparação existem formas e formas de reparações, né? Às vezes você repara pelo outro, às vezes você repara para você se sentir melhor, né? E às vezes você repara porque você percebe, enxerga de fato um contexto e uma necessidade de uma reparação real. Então, existe, gente, um outro tipo que tá no limite aí entre na verdade ele está mais para a posição depressiva. Ele conseguiu entrar na posição depressiva, mas ele age numa posição maníaca, ok? Então eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem aí como é que seria o mecanismo dessas três posições aí. Vamos imaginar que eu esteja numa festa e eu estou na sua casa e eu quebro o quadro da sua casa. Se eu estou numa posição esquizoparanoide, o que é que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, ter uma sensação de frustração muito grande e uma impossibilidade de reparar essa situação de uma maneira adequada, certo? Então,
provavelmente isso vai me gerar um afastamento de você, né? Eu não vou conseguir lidar com isso, vai ser um desespero muito grande, uma angústia muito grande. E eu talvez até coloque a culpa em você por eu ter derrubado o seu quadro. Talvez eu viva um momento intenso de culpa, mas depois, como eu não consigo te enxergar, né, sempre vai ser você que fez algo para mim, tá? Então ela coloca, gente, essas pessoas como pessoas muito invejosas e que podem ser muito maldosas também. Porque, obviamente, quando a gente não enxerga o outro, a gente acaba tendo inveja daquilo que a gente vê projetado no outro. A inveja é isso, né? E a Melanie fala muito da inveja e gratidão, real gratidão. A mesma situação, se eu estou numa posição depressiva, o que é que eu vou fazer? Eu vou sentar com você, eu vou falar, olha, desculpa, eu bebi muito vinho, eu tropecei, eu quebrei seu quadro, caiu, não foi minha intenção, estou me sentindo muito constrangida, muito mal, mas o que é que a gente pode fazer para arrumar, para reparar essa situação? Certo, gente? Esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo para vocês conseguirem identificar essas posições, tá? Então essa depressiva seria a saudável, né? Você realmente consertar perdas e situações na vida. E quando a gente fala em perda, isso eu gosto sempre de falar, a gente está falando em luto, né? E quando a gente fala em luto, a gente fala em perder pessoas, objetos, sentimentos, ideologias, expectativas, ok? A gente se depara com o luto o tempo todo na nossa vida. E se a gente não for capaz de lidar com essa perda de forma adequada, a gente vai se afundar num processo de angústia imensurável, né? Muito forte. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com todas essas perdas que a gente vai passando na vida, né? Eu acho que é o principal. O Freud já dizia, né, gente, que na verdade a única forma da gente conseguir lidar com a vida é aprender a entender a morte. Saber lidar com a morte aqui sentido luto, ok? Então, gente, essas são as posições. Numa posição intermediária, seria essa maníaca, eu derrubo o seu quadro e eu falo, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Então eu ainda não tenho, eu quero reparar, né? Eu consigo enxergar você, eu consigo perceber a situação, mas eu não sei exatamente como reparar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de encontrar um quadro parecido, eu vou sair buscando um quadro, eu vou trazer um quadro para você igual, quer dizer, eu vou fazer uma bagunça, mas eu vou precisar te entregar esse quadro, né? O mesmo. Ao invés de sentar e conversar e fazer uma reparação correta, eu vou me gerar uma angústia muito grande enquanto eu não te repor exatamente da forma que está aqui, né? Que eu tô na cabeça, eu preciso te repor, eu não vou sossegar, tá? Isso vai me gerar um conflito muito grande. Essas são as posições. Por que a gente fala então? A gente falou um pouco agora da inveja, né? Obviamente, numa posição esquizoparanoide, eu não enxergo o outro, né? Eu idealizo, então eu tenho um processo, um mecanismo muito 880, né? Você é um monstro ou você é um anjo para mim. Eu invejo. Geralmente as pessoas que invejam são as pessoas que menos têm consciência que invejam. São pessoas que nem percebem que invejam, ok? Então a inveja ela é muito uma projeção, né? Uma projeção, pessoas que são bem resolvidas, obviamente em alguns momentos elas vão invejar,
mas muito pouco, né? A inveja ela vem muito de egos primitivos, muito primitivos e mal resolvidos, ok? E quando a gente fala em gratidão, né? A gratidão que leva ao amor, a gente está falando aí gratidão, amor, a gente está falando dessa posição saudável na vida de reparação, aonde eu consiga realmente enxergar o próximo. E aí, realmente enxergando o próximo, eu posso reparar para ele, para mim. E aí o sentimento de amor, ele é real, ele não é idealizado, fantasiado, né? Ele não é obsessivo, ele é algo real. Então, é uma coisa interessante, gente, que eu até ouvi um psicanalista comentando, que eu acho muito bacana. Ele citou a questão de pessoas que são muito viciadas em serviços sociais. E ele diz que grande parte dessas pessoas, na verdade, vive uma posição esquizoparanoide. Achei interessante ouvir ele comentar isso, porque realmente, se a gente pensar, e obviamente ele fala que não são todas as pessoas, né, que praticam o serviço social é muito bem-vindo, claro, a gente precisa, mas às vezes a pessoa na posição esquizoparanoide, ela tem tanta incapacidade de lidar com as pessoas que ela realmente de fato deveria lidar, né, seja marido, esposa, filhos, que ela projeta para fora, tá? Em outras atividades, para ter uma necessidade de poder. Então, na verdade, ela mesma não sabe, mas ela está se gerando um alívio, um poder no momento em que ela está fazendo essa caridade, né? Não é para o outro, é para ela, ok? É para ela, é na verdade uma reparação feita de forma errada, né? Obviamente, muitas pessoas que fazem caridade não estão nessa posição, mas muitas estão. Sempre tive esse pensamento, achei interessante ouvir esse psicanalista falar, porque realmente eu já tinha essa ideia, realmente, né? Eu vejo muita gente que consegue é, que consegue ser muito querido, né, fora da família, muito admirado, muito amado, muito dado, né, mas numa situação de um conflito onde essa pessoa realmente precise reparar, ajudar, ela não consegue, ela não tem estrutura para isso, certo? Então é isso, gente. Pensem aí nas estruturas. Aguardo o feedback de vocês, perguntas, o que vocês quiserem. E por hoje é isso. Um beijo muito grande e feliz ano novo para todo mundo. Tchau, tchau.